O penúltimo assunto desse vídeo é sobre o Manuel, que cobra um valor absurdo do Cruzeiro na Justiça, que é de algo próximo de 4,3 milhões de reais, onde o zagueiro alega que não recebeu as parcelas que ele teria direito a um acordo que chegou com o Cruzeiro, no caso, na última temporada, e queria receber os vencimentos a partir de dezembro de 2021 até abril desse ano, e não foi realizado nenhum dos pagamentos. Não sabemos qual que era o valor exato, que foi parcelado, o valor das parcelas e o montante total, porém tinha um acordo que, se o Cruzeiro atrasasse mais de 90 dias, poderia aplicar uma multa em relação a esse contrato de 5% do valor, e também que todas as parcelas teriam que ser pagas com valor antecipado. Então isso é muito ruim, até porque o Cruzeiro chegou em vários acordos anteriormente da gestão do Sérgio Rodrigues, e o Ronaldo, a gestão do Cruzeiro atualmente, pelo visto, tem interesse mais de deixar essa dívida dentro da instituição do Cruzeiro do que ficar fazendo a parte com o jogador, até porque tem a possibilidade de parcelar em muito mais anos, Se fosse chegar a um acordo com o atleta, geralmente ele chega em 2, 3 anos se o atleta saiu de bem aqui no Cruzeiro, Porque senão é, sei lá, 500 mil reais por mês em um ano para pagar a dívida com o jogador. Do Manuel seria algo próximo a isso, e assim, o jogador entrou na justiça cobrando esses vencimentos, que agora mais um problema para a parte jurídica do Cruzeiro. Não é à toa que até eu trouxe aqui para vocês na quinta-feira, que o Cruzeiro contratou um escritório de advocacia para ficar o tempo todo, para resolver essas questões burocráticas do Cruzeiro, porque praticamente toda semana chega um processo aí na Raposa. Melhorou bastante comparado com o que era em 2020, 2021, mas ainda assim temos processos gigantescos e milionários, como esse do Manuel, de 4,3 milhões de reais. Esse valor que tem aí, no caso, em relação a dívidas de salários atrasados, e também por conta do contrato, é um valor bem surpreendente, na minha opinião. Pensava que seria até menor do que isso. E ele que saiu do Cruzeiro, foi para o Fluminense nesse ano, que tem conseguido jogar um pouco mais com frequência, 20 jogos até aqui, com 2 gols e 2 assistências. Ele que se destacou bastante na temporada de 2020, naquela reta final de contrato dele com o Cruzeiro, onde fez 26 partidas na Série B, 5 gols marcados e 2 assistências. Cruzeiro e Manuel que vão se reencontrar agora pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Enfim, estou curioso para saber a sua opinião aqui nos comentários sobre esse valor, cobrado aí pelo zagueiro de 32 anos de idade, mais de 4,3 milhões de reais, mais um problema aí para o Ronaldo resolver. O que eu quero falar com vocês é sobre o Diego, e que história é essa de que ele poderia jogar a Série B pelo Grêmio. Enfim, surgiu uma especulação muito forte na terça e na quarta, que até muitos torcedores do Cruzeiro me perguntaram, Mas se ele vai jogar no Grêmio, por que não poderia vir para o Cruzeiro? É claro que o Grêmio tem uma situação financeira muito boa, Tanto que a folha salarial deles é de quase 13 para 14 milhões de reais. Claro que tem jogadores que estão emprestados e o Grêmio continua pagando salário, porém tem uma folha muito boa, e por conta de várias vendas recentes do Arthur, do Cebolinha e tudo mais, do PP, então tem um dinheiro muito bom em caixa. Então o Grêmio tem uma condição financeira muito boa. Porém, essa possibilidade de pensar no Diego na Série B agora nem é muito pela essa questão financeira, porque hoje ele recebe 500 mil por mês e tem tido pouquíssimo espaço no Flamengo. Foram apenas 12 jogos e 1 gol marcado no ano, e até mesmo o Nicola perguntou ao seu pai e ao seu empresário se teria alguma possibilidade de jogar a Série B ou jogar pelo Grêmio, Ele falou que nesse momento não, por conta de que ele não rescinde, não sai do time quando ainda tem contrato. Tem vínculo com o Flamengo até o final do ano, a expectativa é de que seja o último ano dele pelo Flamengo, então pensar no Diego nesse ano é totalmente inviável. Porém, já estamos na metade da temporada, espero eu que o Cruzeiro consiga o acesso para a Série A, já estamos muito bem para conseguir esse feito, e quem sabe aí sim poderia pensar no Diego para o ano que vem. Ele já é um jogador que tem uma idade bem avançada, mas eu não vou desconsiderar aqui que ele é um craque, é um jogador que joga muito, muito acima da média até dos jogadores que nós temos aqui no Cruzeiro hoje. Quem sabe aí não poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro pensando na Série A. Tem 37 anos de idade, além desses times que foi especulado recentemente, igual o Grêmio. Teve também o Cruzeiro por conta dele ter comentado, naquela publicação do Ronaldo chamando ele de presidente, então isso pegou o torcedor do Cruzeiro de surpresa, mas não era nada demais isso. Já foi especulado também no São Paulo, no Santos. Tenho certeza que quando ele sair do Flamengo, vários times vão ir atrás dele aqui no Brasil, da MLS, do mundo árabe, porque é um jogador que tem muito nome ainda, mesmo com 37 anos de idade, tem uma condição física assim excelente. Não é à toa que até ano passado mesmo ele fez 42 jogos, em 2020 47, 2019 43, então sempre tem jogado com muita frequência. E você, o que acha do Diego? Eu estou curioso para saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha, pensando na próxima temporada, em 2023, seria uma boa ou não? Estou curioso para saber a sua opinião aqui embaixo. E o último assunto desse vídeo é sobre um jogador que vai ficar livre no mercado daqui a um mês praticamente, no caso do Romarinho, do Fortaleza. Ele que atua como um ponta esquerda e que tem vínculo com um time
lá de Fortaleza, né, do Ceará, até o dia 31 de julho, 28 anos de idade, atua pelo lado esquerdo do campo. Um bom jogador, tá? Está no Fortaleza já há algumas temporadas. Para você ter uma ideia, ele chegou no clube em 2018, está até hoje, participou ali da campanha do acesso do time para a Série B, para a Série A, então vive uma fase muito boa no time, muita consideração por parte da torcida, mas já deixou claro que não vai renovar. Desde o início do ano, alguns times têm interesse na sua contratação, como por exemplo, principalmente o São Paulo, por conta do Rogério Ceni, que já trabalhou com ele na época do Fortaleza, e é um jogador que vai ficar livre no mercado. Na minha opinião, poderia ser um baita atleta, tá? Até já pensando, quem sabe, pro ano que vem, disputando uma Série A, porque é um jogador que nesse ano, 21 partidas, 3 gols e uma assistência, não é números incríveis, mas por ser um ponta, tá até que bom, porque ele dá mais intensidade e velocidade ao jogo do que necessariamente ficar fazendo muitos gols ou assistência. Temporada passada com 50 jogos também na Série A, 5 gols e uma assistência. 2020, 57 partidas, 5 gols e 4 assistências. Jogador que jogou bastante, no caso pelo Globo lá do Rio Grande do Norte em 2017. Chegou a jogar no Fluminense por apenas 8 jogos e depois retornou à equipe do Fortaleza na temporada de 2018. Após ir bem também pela equipe do Globo em 2018, onde ele fez 26 jogos e 10 gols. Então, na minha opinião, é um bom jogador, tá? Chegaria até para fazer uma disputa ali interessante, quem sabe com o Jajá jogando pelo lado direito e colocando o Romarinho na esquerda, ou ao contrário também, eu acho que poderia ser uma boa. Jogador que tem certeza que já tem vários times interessados na sua contratação, e se o Cruzeiro quiser ele, vai ter que ser rápido, porque, igual eu falei, como ele tem contrato só até o final agora dessa temporada, de julho, né, desse ano, até não descartaria já ter uma possibilidade de pré-acordo com algum time, até porque é muito raro os times divulgarem um pré-acordo antes de acabar o vínculo com o jogador, porque poderia dar problema com um atleta ou com um time, né, no caso, que já está acertado, melhor já ir, não ter que ficar pagando os salários do jogador. Mas quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha do ponta? Acho que poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro, que lembrando, a Raposa deve ir ao mercado agora no mês de julho, principalmente buscando mais um ponta, de preferência para o lado direito do campo, mas se chegasse para o lado esquerdo também, eu tenho certeza que seria bem aproveitado, e também um meia central, um meia ofensivo para ser um camisa 10. Essas são as principais buscas do Cruzeiro no mercado. Pode ser que haja também uma contratação pelo lado direito do campo e também de um zagueiro, mas as principais, né, pelo menos do meu ponto de vista, é um meia ofensivo e um ponta para as beiradas, que eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O assunto desse vídeo é sobre o Facundo Farias, que teve o seu destino definido nessa última quarta-feira, que já está muito próximo de ser acertada a sua ida para o Porto de Portugal, isso por conta de ter conversas avançadas com ele, seu representante, que é no caso o André Cury, o empresário dele, nessas tratativas, e assim, o valor está próximo entre os 6 a 8 milhões de euros, que tinha sido a pedido do Colón, quando ele foi especulado em alguns times do Brasil, né? Ele foi oferecido ao Cruzeiro e ao Vasco, porém o único time que foi atrás, que procurou realmente o Facundo Farias, foi o Palmeiras, um dos primeiros times a descobrir o atleta como um grande potencial, que estava tendo muito destaque no Colón da Argentina. E realmente deve ser um valor próximo a esse, que você trazendo para o real, dá algo próximo de 30 a 38 milhões de reais mais ou menos, esse valor aí que ele pode ser negociado. Então é um valor totalmente fora da realidade financeira do Cruzeiro. Se ele fosse um atleta que poderia chegar por empréstimo e o Cruzeiro, sei lá, tivesse que pagar uns 25 milhões de reais no ano que vem, aí até que poderia ficar um pouco mais viável, mas nesses moldes aí de ter que pagar à vista e na Série B, totalmente fora da realidade financeira do Cruzeiro hoje. Então é um jogador que tinha muito potencial, foi oferecido a diversos clubes do país, tá? Não foi escolhido a dedo do Cruzeiro porque tinha um potencial de comprar. Tenho certeza que os representantes dele no Brasil e alguns os empresários argentinos, né, devem ter oferecido ele para vários times do Brasil por conta dos números do Facundo Farias, jogador de apenas 19 anos de idade, meio ofensivo, que nessa atual temporada pelo Colón tem 20 jogos, 5 gols e 3 assistências. Ano passado, 44 partidas, 8 gols marcados, 7 assistências, um jogador que surgiu muito bem aí na base do clube, e que eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você acha que se o Cruzeiro tivesse condição, compensaria pagar esse valor na sua contratação? Que lembrando, né, já seria aí a maior contratação da história do Cruzeiro. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é sobre o Pedrinho do Goiás, onde foi um jogador que, de acordo com alguns portais, como por exemplo lá no Instagram, que eu vi na página Cruzeiro ao Vivo, falando sobre esse interesse do atleta do Goiás, e que essa notícia tem 4 dias, tá?
que é um dos grandes destaques da equipe goiana nesse início de Série A. É um atleta de apenas 18 anos de idade que atua como um meia ofensivo. Só lembrando que até agora não tivemos nenhuma confirmação, por exemplo, de algum setorista do Cruzeiro ou algum outro site confirmando essa informação, mas vamos aguardar. Prometo que se tiver mais atualizações eu trago aqui para vocês. Enfim, um jogador que eu tive que perguntar pro meu irmão, eu tenho um irmão gêmeo, ele é igualzinho eu, o Guilherme, que tem o canal dele que é o Goiás News, então perguntei para ele, né, quem que é esse jogador e tudo mais, já tinha ouvido falar dele por conta que ele tinha entrado muito bem em alguns jogos e realmente parece um atleta com muito potencial, tanto que tem apenas 18 anos de idade, que foi completado no último dia 23 de março, então completou nesse ano, e até aqui pelo Goiás ele tem 4 partidas e 2 participações em gols. Ele não deu assistência, mas deu passe pro cara que deu o passe e saiu o gol, né? Podemos dizer assim, é uma função que do Cruzeiro ele pode fazer tanto jogando como meia e também pelas beiradas. Um cara que joga meia ofensivo, mas tem muita velocidade, isso poderia ajudar bastante. Ele que é destro, né, e tudo mais. A grande questão que eu vejo é que ele tem poucos jogos no time principal ainda, então não dá para ter uma avaliação completa, né? Tem 4 partidas até aqui. Eu não ficaria surpreso do Cruzeiro ter, por exemplo, procurado o Goiás para saber a situação dele, né? Para ter alguma avaliação, quem sabe pensando para a próxima temporada, até para ter uma noção um pouco melhor do que o jogador é capaz, que já demonstrou ter um potencial gigantesco nesses primeiros jogos até aqui. Foi importante na vitória do Botafogo fora de casa, do Goiás por 2-1, teve também empate em 1-1 com Fortaleza fora de casa, além também do jogo contra o Bragantino em 1-1 também pelo Campeonato Brasileiro. Então um jogador que começou jogando na equipe de base e que está muito bem, tem contrato até dezembro de 2025, então não seria fácil, né, para tirar o jogador, porque não está em fim de contrato, e o Goiás também renovou o contrato dele nesse ano, então não deve ter um salário muito baixo, né, para pensar em tirar ele com uma multa, por exemplo, de 10, 12 milhões de reais. Eu acho muito difícil ser esse o caso. E lembrando que também nesse ano, pela categoria de base no time sub-20, contando o Campeonato Goiano sub-20 e também a Copa São Paulo, ele fez 7 partidas com 3 gols marcados. Ano passado ele estava jogando no time sub-17, nesse ano já foi promovido ao sub-20 e agora ao profissional. Acho que é um jogador bem interessante, é até difícil você falar um valor do atleta, porque é muito novo, mas fez poucos jogos no time principal. Tenho certeza que é um baita nome para o Cruzeiro avaliar até o final da temporada, por exemplo. Quem sabe, né, pensando no início do ano que vem, para 2023, se for fazer uma proposta, pensando principalmente em valorização do jogador, que ainda vai ter seus 18 anos de idade e parece ter muito potencial. Lembrando que o dinheiro do Vitor Roque ainda está preso, né, porque o Cruzeiro tenta pegar um valor um pouco maior, mas se o Cruzeiro quisesse, por exemplo, pegar parte do que vai receber, o Cruzeiro vai pegar um pouco mais de 12 milhões de reais. Se quisesse comprar, por exemplo, aí o Pedrinho para ser uma opção, o Ronaldo pode sim fazer, até porque esse dinheiro da venda do Vitor Roque não estava previsto, né? Vai ser um dinheiro extra aí no mercado, apesar de ainda estar bloqueado, e o Cruzeiro tentar na justiça aumentar esse valor. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você já tinha ouvido falar a respeito do Pedrinho, o que você acha dele, jogador do Goiás, que eu tô curioso para saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Aqui na tela final vou deixar essas 2 sugestões de vídeo para vocês. Nesse aqui de hoje mais cedo, né, onde eu falo assim sobre o estádio do Cruzeiro, com muito mais detalhes e informações sobre esse novo projeto. E também o vídeo de ontem de noite, onde eu falo sobre alguns assuntos importantes envolvendo o mercado da bola da Raposa e tudo mais. Vai estar tudo aqui aparecendo para vocês, junto com o link da Betmaster para você começar a fazer suas apostas, inclusive no jogo de amanhã do Cruzeiro diante a Ponte Preta. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!